Então, dando continuidade, né, quanto ao procedimento da apelação, a apelação ela tem que ser interposta por petição, petição escrita, não sendo admitida a apelação interposta por cota nos autos. O que me parece, né, se diferenciar do processo penal, em que a apelação criminal ela pode ser interposta, né, por cota nos autos. Então, o recurso de apelação ele é interposto por petição escrita, dirigida ao juiz sentenciante. Acompanhando a petição de interposição, vêm as razões de apelação, que são as razões do inconformismo do apelante, bem como o pedido de nova decisão. Tanto a petição de interposição quanto as razões de apelação são peças privativas da advocacia, então devem ser subscritas por um advogado. Os requisitos do recurso de apelação estão previstos no artigo 1010. Então, o primeiro requisito é a individualização e a qualificação da parte apelante e da parte apelada. Então, esse requisito, especificamente, ele só é exigido quando o recurso de apelação ele é interposto pelo terceiro prejudicado. Porque o terceiro prejudicado ele ingressa no processo nessa fase, no momento de interpor o recurso. Então não existe nenhum registro dele anterior lançado no processo. Quando a apelação ela for, né, interposta por uma das partes, considerando que elas já estão qualificadas no processo, seja na petição inicial, seja na petição de contestação, esse requisito ele é dispensável na fase recursal. Não há necessidade de requalificar o apelante e o apelado novamente, considerando que eles já estão qualificados. O apelante ele deve dar as razões do seu inconformismo. Então aqui nós verificamos na prática, né, a aplicação do princípio da dialeticidade. Então o apelante ele deve, né, atacar os fundamentos da sentença que no entender dele não se sustentam e demonstrar para o tribunal esta insustentabilidade. Então as razões de inconformismo, né, são as razões porque o apelante não se conforma com a decisão. Então não é permitida a interposição de uma apelação com fundamentação genérica. Então o recurso de apelação é um recurso fundamentado. O apelante, nas razões de apelação, deve apontar as injustiças, as ilegalidades contidas na decisão. Ele não deve apenas apontar os erros do sentenciante, mas demonstrar por que são erros. Então não basta, repetir, os termos da petição inicial ou os termos da contestação. É necessário fundamentar a apelação. E o momento para fundamentar a apelação é o momento da interposição, não sendo admitida a complementação posteriormente, o que se diferencia do processo penal, em que primeiro se apresenta a petição de interposição da apelação criminal, para depois, num outro momento, apresentar as razões da apelação criminal. Dentro do pedido, dentro das razões de apelação, vem o pedido de nova decisão, ou seja, de reforma da sentença apelada, porque ela contém um erro injudicando, ou de anulação da sentença apelada, porque ela contém um erro improcedendo. Então as razões de apelação e o pedido de nova decisão, eles fixam o âmbito de devolutividade da apelação. Ou seja, só é devolvido para o tribunal
a matéria efetivamente impugnada através da apelação. Aliás, eu posso dizer para os senhores que entre os recursos que compõem o sistema recursal brasileiro, a apelação é aquele que possui o maior âmbito de devolutividade. Por quê? Porque ela tem como finalidades permitir o controle de correção da causa, o controle de correção da sentença e o reexame de provas. Então nós podemos classificar o recurso de apelação como um recurso de cognição ampla. Ela permite não só atacar as injustiças e ilegalidades contidas na sentença, como também ela permite o reexame de todas as provas que foram produzidas no processo. Então, o que acontece quando a apelação é interposta? É o que veremos a seguir.